Vamos ter um momento agora de reflexão na palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 42, Salmo de número 42. Apenas o versículo 3. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim na Bíblia: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, o quê? Com força. Essa é a pergunta que é feita. Onde está o seu Deus? Quando Jesus ensina sobre oração, ele ensina no contexto do ensino de ansiedade. Ele vai falar que nós não devemos andar ansiosos quanto ao que havemos de comer, de vestir, porque ele sabe muito bem o poder da ansiedade em nossos corações. Como isso nos trava, como isso nos adoece, como isso impede de vermos os horizontes que estão diante de nós. É falando de ansiedade que Jesus vai falar de oração. Vai falar da necessidade de ter fé. O sinal de que a ansiedade, a incredulidade, o medo tomou conta da nossa vida é quando as interrogações, as dúvidas, aportam em nosso coração. Quando nós estamos prontos a afirmar determinadamente, confiantemente, verdades absolutas, nós estamos com fé. O salmista diz: portanto não temeremos, ainda que o terremoto chegue, ainda que o maremoto aconteça, não temeremos. Veja que é uma afirmação. Quando a nossa vida é dirigida por questionamentos de dúvidas que nos paralisam, nós não estamos bem. Nós estamos debaixo de ansiedade. Nós estamos debaixo de dúvida e de medo. E isto não faz bem para nós. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Cuidado com as interrogações, com as dúvidas, com os receios. Pode ser um mau sinal na sua vida. E esta é uma pergunta, é uma interrogação. E eu estava lendo essa pergunta e pensei, essa pergunta pode vir de 3 fontes. O diabo lança interrogações para que as interrogações dele sejam as nossas interrogações. Por isso a primeira fonte, primeiro autor dessa pergunta será sempre o diabo. Onde está o seu Deus? Há momentos em que passamos por provas, lutas, momentos em que as coisas não são explicadas, pelo contrário, confusões e mais confusões mentais, relacionais, tantas confusões. E as interrogações vão só aumentando na nossa vida, porque o diabo lança dúvida. Essa é uma das grandes armas do diabo, a dúvida. Dúvida e medo. Se ele conseguir nos pegar na dúvida e no medo, nós estamos aí numa situação preocupante, difícil. E eu lembro de Jesus quando foi levado para ser provado no deserto. Meus irmãos, a Bíblia diz que a primeira tentação que Jesus foi provado foi quando o pão acabou. Foi quando não havia mais estruturalmente no seu corpo condições de resistir mais à fome. 40 dias. O diabo aparece e coloca as dúvidas. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Essa tentação é a tentação da provisão. Será que Deus vai de fato prover o socorro que você precisa materialmente no deserto? Porque ali só havia pedras.
Usa o teu poder em benefícios próprios. Era isso que o diabo estava dizendo para Jesus. Dá um passo humano. Renega o socorro espiritual. Faça você mesmo. Não espere em Deus. É esse tipo de raciocínio que nós, dia a dia, somos encurralados a ter, que o diabo estava fazendo com Jesus. A dúvida se Jesus era filho de Deus estava em xeque. Porque a questão é, como um filho de Deus pode passar o que você está passando? Quantas vezes no seu coração você entrou com essa interrogação, ou fizeram essa interrogação para você? Mas você não é crente? Você não é filho de Deus? Por que você está passando isso? Os amigos de Jó fizeram essa interrogação a Jó. Tem alguma coisa errada na sua vida, porque se você fosse um servo fiel, você não estaria passando isso. Irmãos, o diabo, ele vai sempre lançar essas dúvidas. Quem já assistiu o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, é claro que tem muito sangue ali. Hollywood gosta de fazer um negócio bem sangrento. Mas há uma cena naquele filme que poucas pessoas notaram. Quando Jesus, aliás, duas cenas. Quando Jesus ele é crucificado, e ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Cai uma lágrima do céu, não sei quantos lembram disso. Cai uma lágrima assim, perto da cruz, e a imagem pega aquela lágrima caindo no solo seco. E a outra imagem é um ser todo deformado, com a cabeça coberta e com um filho nos braços, passa olhando para Jesus assim. Para mim havia uma lição naquela imagem. Era o diabo dizendo, os meus filhos eu cuido e você está abandonado aí na cruz. Onde está o seu Deus? Muitas vezes o diabo fez essa pergunta para você e você deixou que a semente dessa pergunta causasse uma confusão profunda no seu coração. Essa pergunta também pode ser feita pelos opositores da fé. Por pessoas que querem o nosso mal. Principalmente você que vive numa família em que seu esposo não é crente, sua esposa não é crente, seu pai não é crente, sua mãe não é crente, como eu, quando me converti. Quando eu me converti, eles me chamavam de, ô irmão, a paz do Senhor. Isso não era porque eles eram meus irmãos, é porque eles queriam me ridicularizar. Eu fui o primeiro crente da minha família, historicamente, o primeiro pastor da minha família, historicamente. E faço isso aos 16 anos de idade, quando me converto. Aos 18 anos vou para o seminário, aos 22 anos eu era pastor ordenado. E durante esse tempo, no começo, pensava-se que era fogo de palha. Mas Deus, na sua graça, me sustentou para que eu continuasse firme nessa fé e apegado a esse amor maravilhoso revelado na cruz do Calvário. Irmãos, há pessoas que vão nos provar. Algumas delas são usadas pelo lapeta mesmo, mas para provar você. E muitos vão querer que você dê prova da sua fé de forma comportamental. E esse é um grande problema que a igreja evangélica precisa corrigir. Às vezes nós somos medidos pelo mundo pelo que não fazemos e não pelo que fazemos. Esse é um grande equívoco histórico a ser resgatado. E eu vou me explicar. Talvez você, antes de estar na igreja, media os crentes como aqueles que não bebem, aqueles que não dançam, aqueles que não fumam, aqueles que não ouvem música do mundo, é os que não. Perceba que tudo isso, de alguma forma, são elementos externos de avaliação. Eu quero ser conhecido como aquele que ama, aquele que se compadece, aquele que estende a mão necessitado, aquele que é compassivo, aquele que é ético, aquele que é bondoso, aquele que é e que faz. E não por não fazer,
Porque tudo isso é externo. Vestimenta é externo. Não beber em público é externo. E a gente fica preocupado com essas satisfações do não ser e esquece de ser. Então, se a gente for tudo isso aí que eu disse para não ser, e for mau caráter, se for juiz dos irmãos, se for presunçoso, arrogante, vale. Isso não cabe. Isso não cabe. E tem muitas pessoas com as quais nós convivemos que esperam, parece que eles estão de tocalha, para ver uma situação difícil chegar na nossa vida e eles dizem assim: mas você não é crente? Meus irmãos, os opositores da fé são assim. Há 3 textos no Velho Testamento, 3 textos diferentes, que 2 em Salmos e 1 em Miqueias 7:10, em que os escritores bíblicos dizem que essas perguntas vêm dos estrangeiros, de pessoas que não amam a Deus, de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que fazem oposição ferrenha contra nós, contra a nossa fé, estão a todo tempo nos ferroando, dizendo: onde está o seu Deus que ainda não curou o seu filho? Onde está o seu Deus que ainda não restituiu a saúde financeira da sua empresa? Como se Deus só mostrasse poder de ser Deus quando fizesse algo material. Os opositores da nossa fé vão dizer: onde está o teu Deus? O mundo, atrás de referência, também vai dizer: onde está o seu Deus? E aí está um problema. Esse terceiro ponto é mais preocupante do que os 2 primeiros pontos. Porque saber que o diabo vai fazer essa pergunta é alguém externo, que nos odeia, que quer o nosso mal, que está fazendo uma pergunta para mexer com a nossa fé. Alguém que se opõe a nós, que também não quer nosso bem, são pessoas, são homens, são mulheres. Fazem esse questionamento a nós também, isso nos incomoda, mas não é tão grave. O problema é quando pessoas que não têm referência de Deus, que procuram em nós uma referência de Deus e não acham, ficam perguntando: onde está o seu Deus que você diz crer? Isso aí é vergonhoso muitas vezes para nós. Porque nós levamos o nome de Cristo. A palavra cristão, o sentido dela é pequenos cristos. Pequenas representações de Cristo. A nossa missão é de ir ao mundo, pregar um evangelho puro e simples, que fala da graça de Deus, que fala do amor revelado, do perdão que pode ser concedido mediante a fé. Nós não somos chamados para ser perfeitos no mundo, mas somos chamados para sermos porta-voz e referencial para o mundo, ser sal da terra, luz do mundo. Quando nós que temos essa missão, essa mensagem, falhamos e dizemos que somos cristãos, crentes, as pessoas que estão morrendo de fome, sem referencial, sem norte, nesse mundo sem Deus, vão olhar para nós e vão dizer: mas onde está o seu Deus? Eu não consigo ver Deus na sua vida. Onde está o seu Deus que você tanto fala? Isso é muito preocupante, irmãos. E eu lembro de Moisés, aliás, de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus faz promessas e diz que ele seria uma bênção. Ele diz: sê tu uma bênção. Enquanto Abraão estava em comunhão com Deus, andando com ele na sua peregrinação pelo deserto em direção à terra prometida, diz a Bíblia que havia momentos especiais com Deus e aquele homem pecador e simples. Mas ele chega ao Neguebe,
Isso aí, Gênesis capítulo 12 fala disso. Ele chega ao Negueb, e o Negueb, o deserto, é o local da prova, da escassez. E ele resolve tomar as rédeas, a condução da sua vida, e ele então toma uma decisão indevida. Ele vai para o Egito e ali procura soluções humanas e abandona a sua comunhão com Deus, abandona a direção de Deus, e ele vai parar no Egito. No Egito ele mente, no Egito ele é maldição em vez de bênção. Final do capítulo 12, início do capítulo 13 de Gênesis, diz que Abraão foi expulso do Egito, porque a presença dele trazia maldição, pela mentira que ele contou, e pelas consequências da mentira que ele contou. Alguém que foi chamado para ser bênção, traz maldição no meio de um povo que não conhecia o Deus verdadeiro de Israel. Depois que ele sai expulso dali, depois vocês leiam em casa, por ímpios. É a mesma situação de Jonas. Jonas vai para o porão do navio, e uma tempestade acontecendo, ninguém entendia o porquê. Ele diz: a razão dessa tempestade é por minha conta. E ele é lançado ao mar para que o bem retorne àquele navio. Toda vez que a nossa presença não é presença de luz, de bênção, Deus não está refletido em nós. Não é que seremos perfeitos, não é que seremos pessoas intocáveis, impecáveis. Não é isso que eu estou dizendo. Mas devemos ser pessoas que deixam marcas de amor, de compaixão, de ética, de respeito pelos mais fracos, pelos mais pobres. Quando a gente é assim, queridos, a gente deixa marca. E quando então alguém passa necessidade, vou procurar aquele crente que está ali na minha repartição pública. Aí você vai ser um referencial àqueles que estão no mundo atrás de referência. Pedro, quando fugiu, mesmo tendo dito: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro é o primeiro a fugir, quando Jesus é preso. E ali, irmãos, ele está num grande conflito, porque ele foge, mas quer ficar perto. Jesus vai para a casa de Caifás, passa ali a noite. Pedro vai para o pátio da casa de Caifás, e ali ele se esquenta numa fogueira, e alguém diz: você é um deles, você é um seguidor de Jesus. Ele diz: eu não. É sim, não, não sou. Ele nega o que ele é. Toda vez que nós não somos referência para um mundo que vive em solidão e desespero, nós negamos o que somos e aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. As pessoas vão dizer: onde está o seu Deus? Meus irmãos, a nossa missão é ao mundo, a nossa missão é para pessoas. A nossa missão é de falar da graça de Deus, mas a nossa missão não é apenas de falar, mas é de viver. É necessário entender isso. Nós estamos num problema duplo. Hoje as pessoas não falam de Cristo. E muitos não falam e nem vivem Cristo. Quem dera não falasse, mas vivesse. Porque a Bíblia diz que é possível ganhar alguém sem abrir a boca. Pedro falando às esposas casadas com homens que não eram crentes da sua época, ele diz assim: não abram a boca, não falem nada, mas que eles possam ser impactados pelo vosso procedimento, comportamento, atitude. E isto venha trazê-los para a presença de Deus. O diabo tem perguntado: onde está o seu Deus? E você reage com fé. Os opositores da nossa fé têm perguntado: onde está o seu Deus? E você se mantenha firme na fé. O mundo atrás de referência tem perguntado: onde está o seu Deus? Porque não tem visto Deus em nós.
Por último, meus irmãos, esta pergunta também pode ser feita por você mesmo. E essa é a pergunta mais trágica que um crente pode fazer. Toda vez que um crente diz: onde está o meu Deus nesse momento? Onde está o meu Deus quando eu preciso dele? Aí a pergunta é o momento mais trágico da sua história, da sua vida espiritual. Nós não precisamos ver Deus, pelo contrário, nós normalmente não vemos Deus. Sentimos a sua presença em alguns momentos. Isso não quer dizer que Deus só está conosco quando sentimos a presença dele. Não. Ele é fiel às suas promessas. Se ele disse que estaria conosco em todos os momentos da minha vida, ele estará. Se ele diz que é socorro bem presente na angústia, ele estará presente. O que acontece é que muitas vezes a gente não crê no que está escrito e nem estamos em condições de perceber a presença de Deus. Mas Deus vai estar. Deus vai estar presente. Meus irmãos, claro que em algum momento da vida um crente pode entrar numa revolta. Isso pode acontecer. O Philip Yancey tem um livro que eu acho muito interessante a leitura dele. Decepcionado com Deus é o título do livro. Boa parte das pessoas não tem coragem de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou triste com o Senhor. Mas demonstram isso de outra forma e de outra maneira. E essa outra forma e maneira é sendo amargo com os outros, é sendo ranzinza com os outros, é botando a culpa em pessoas, porque eles não têm coragem de chegar diante de Deus. É claro que a gente tem que ser sincero nas orações. Quando a gente não entende o que Deus está fazendo, Deus te dá a liberdade de chegar nele e dizer assim: Senhor, por que o Senhor fez isso? Marta e Maria falaram isso. Marta e Maria apresentaram essa questão e disseram: Jesus, se o Senhor estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Não teria morrido. Ele fala no capítulo 1 de Isaías: vinde, arrazoemos, coloque suas questões, vamos conversar sobre os seus medos, suas tristezas, suas incompreensões. Deus nos convida à conversa. Mesmo quando somos desaforados, como Jonas foi. Meus irmãos, Jonas chega diante de Deus e Deus diz assim: é razoável essa tua ira? Ele diz: é razoável até a morte. Jonas fala isso. Se você ler o texto, Deus havia permitido que uma planta crescesse sobre ele, criasse sombra na cabeça dele, e ele ficou alegre, porque criou uma sombra na cabeça dele, uma planta na cabeça dele, e ali ele ficou feliz e contente. Aí Deus coloca um vermezinho para matar aquela planta. A planta morre, ele fica revoltado, ele fica irado, ele fica um bicho. E ele dá essa resposta desaforada para Deus. Mesmo assim, Deus tem misericórdia da vida de Jonas e o abençoa e não o fulmina. Mas, irmãos, quando um crente diz: onde está o Senhor que não faz nada? É um desafio. É colocar Deus à prova. Isso não é componente de afirmações de um crente. Onde está Deus na minha vida que não faz nada? Gideão, ele foi um homem de uma história muito interessante. Medroso, que só ele. Frouxo. Ele estava escondido dos midianitas, que
pisoteavam a plantação dos israelitas. E ele não entende por que Deus permitia aquilo. E ele está no lagar malhando trigo, um local improvável. Ele achava que ninguém iria encontrá-lo, porque no lagar você trabalha o vinho, a oliveira, mas nunca o trigo. Ninguém ia procurar alguém naquela época no lagar. Aí o anjo aparece para ele e diz assim: homem fiel e valente, o Senhor é contigo. Sabe qual é a resposta dele? Ah, Senhor, se o Senhor fosse comigo, não teria acontecido o que está acontecendo. Muitas vezes nós estamos agindo assim, com revolta, com acidez no coração contra Deus, contra as coisas. Isso é muito sutil às vezes, isso não é muito claro não. É muito sutil no nosso coração. E a gente fica se envenenando pelo ressentimento. Aí aquela panela vai virando ódio, vai virando ressentimento. E a gente se torna pessoas, num linguajar muito popular, dizem intragáveis. Pessoas que são insuportáveis, porque tem dentro delas um caldeirão de ressentimento e ódio. Porque elas não ouvem a pergunta, elas fazem a pergunta: onde está o meu Deus? Por 2 vezes, nas ocasiões em que aparece essa pergunta na Bíblia, eu falei que são 1, 2, 3, 4, 5. Salmo 115, 2 e 3. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? Versículo 3 responde: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Meus irmãos, quando o diabo perguntar onde está o seu Deus, diz: meu Deus está no céu, reinando, e vai fazer o que agrada a Ele na minha vida, e na hora certa o socorro virá. Quando os opositores da fé disserem: onde está o seu Deus? O meu Deus está no céu, reinando absoluto, e fará tudo que agrada. Ele sabe a hora, o momento de agir. Meus irmãos, é hora de dar resposta, é hora de dar uma solução. Não é hora de fazer perguntas e viver com inquietação. Onde está o teu Deus? Você possa dizer, como Paulo disse aos Gálatas: não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne hoje, vivo por amor àquele que por mim morreu e ressuscitou. Nós temos que ter Cristo vivendo em nós. E essa é a razão. Esta é a resposta às perguntas que virão: onde está o seu Deus? O meu Deus está no céu. E tudo Ele faz como lhe agrada. Que o Senhor nos ensine hoje a não viver em cima de interrogações, mas viver em cima de afirmações. Que o Senhor nos dê a graça de saber que, mesmo não entendendo o mover, a forma de Deus agir, eu tenho a convicção de que Ele está no céu e tudo faz como lhe agrada. E cele os seus lábios para não ter a coragem de perguntar a você mesmo: onde está o meu Deus? Afirme, não duvide.